Tudo começa quando o João Miguel dá uns esporros na Ofélia e ela responde que ela já sabe que vai ter que ir embora. O Miguel responde que ela causou muitos problemas e que foi muito injusta com ele e que ela exerce uma péssima influência sobre a filha dele. A Ofélia diz que a Tininha é neta dela e o Miguel diz que não vai proibir que ela veja a Tininha, mas que é preciso acabar logo com essa situação. O Miguel ainda aconselha que ela faça uma viagem bem longa para o exterior para desintoxicar esse veneno que ela leva dentro dela e pede para que ela pense muito em tudo o que aconteceu e quando ela se livrar dos ressentimentos e desejos ruins, ela pode voltar. A Ofélia muda o seu semblante toda felizinha e pergunta se quando ela voltar, pode voltar ali para a casa dele. O Miguel diz que não, para a casa dele não, mas que ela vai poder morar em outro lugar onde a Tininha vai poder visitar ela, mas que na casa dele não será mais possível, porque a casa dele agora vai ser o seu lar e que sobre esse teto ele vai ter que recomeçar novamente e que vai ser bem difícil porque ele carrega muita desilusão e amargura. Mas que ele está disposto a lutar e ter esperança, mesmo que não seja por ele, mas que seja pela filha dele e pela Branca, que merece um pouco de felicidade. A Ofélia, desesperada, pergunta até quando ela tem para poder arrumar suas coisas e ir embora. O Miguel responde que ela tem até o próximo domingo. A Ofélia diz que tudo bem, que isso é o suficiente. A Tininha fica muito assustada e pergunta para onde ela vai e pergunta se é porque ela brigou com o papai dela. A Ofélia diz que não brigou com o pai dela, mas é porque ela vai viajar para alguns lugares bem bonitos. A Tininha fica bem feliz, sorri e pergunta se ela pode ir junto. A Ofélia diz que dessa vez não e que ela também já voltou para a escola e que o pai dela quer passar mais tempo com ela, mas que vai lhe fazer uma promessa, que em cada lugar que ela for visitar, ela, quando voltar, vai trazer um presente para ela e pergunta o que ela acha. A Tininha responde que acha isso ótimo e depois a Ofélia se senta na cama, olha para a Tininha e diz que lhe ama muito e que a primeira pessoa que ela vai querer ver quando ela voltar de sua viagem será ela, a Tininha. A Tininha fica bem feliz e lhe abraça. A cena agora vai para a Branca, que está pensativa em seu quarto, e a Rosa chega nesse momento e chama pelo seu nome. A Branca olha e fica calada. A Rosa se aproxima e pergunta o que está acontecendo e o que ela tem. A Branca, meio amargurada, responde que não é nada. A Rosa se aproxima ainda mais e diz que o Miguel disse a ela que ela ia se submeter a uma consulta de psicanálise para que assim ela possa iniciar o tratamento. A Branca fala que sim, que está esperando por isso. A Rosa pergunta se é por isso que ela está assim, tão mal. A Branca fica calada sem responder exatamente nada e a Rosa diz que não tem por que ela se angustiar porque o João Miguel vai conseguir chegar à raiz do conflito dela e se ele conseguir saber o que provoca a mudança de personalidade dela, ele vai poder curar ela. A Malu diz que veio ali lhe fazer uma pergunta, mas até agora ele ainda não lhe respondeu. Então Patrício diz: você quer saber a verdade? Então escute isso aqui. Infelizmente sim, você é minha filha. E logicamente você é minha filha porque tem o meu sangue. Mas eu não lhe considero como minha filha. E eu lamento que você e eu estejamos unidos por um laço tão forte. Porque se eu pudesse agora romper, eu romperia. E deixa a Malu totalmente acabada com essas palavras. Mas a Malu, por sua vez, não se rebaixa, solta o verbo e diz: não faz mal que o Senhor rompa esse laço que nos une, porque ele já foi rompido desde antes. Faça de conta que eu nunca existi. Pense que eu nunca vim ao mundo, ou que eu morri quando nasci, ou que eu me perdi para sempre quando minha mãe me abandonou, e que nunca me encontraram. O Patrício, muito frio, responde que é exatamente isso que ele quer. A Malu então fala: tudo já se foi rompido naquele momento quando me largaram na vida sozinha, quando me condenaram a sofrer humilhações, sofrimentos e passar fome, mas fome de tudo, de comida, de amor, mas vocês não fizeram nada além de me abandonar, vocês me transformaram em uma menina órfã. O Patrício fica totalmente irritado e diz para a Malu não acusar a mãe dela, porque dele ela pode falar o que quiser, mas da mãe dela não. Malu responde: olha aqui,
Eu tenho todo o direito de dizer o que me der na telha. Patrício diz: olha aqui, fique você sabendo que eu não vou permitir que você volte a me desrespeitar. A Malu responde: anda, vai em frente e vai me bater da mesma forma que você me bateu da outra vez. Tenha cuidado, juiz Velarde, porque eu não sou mais aquela menina de rua em que o senhor podia maltratar. Tenha muito cuidado. A Malu vai saindo, mas decide voltar e pergunta: o senhor se lembra de como foi duro comigo um dia e que queria me colocar na cadeia porque eu roubei uns litros de leite para as crianças do orfanato e eu era sua filha? E tentou me deixar na cadeia dizendo que eu era uma delinquente e o senhor era meu pai. E me recebeu na sua casa para trabalhar no pesado como uma acolhida por caridade. E me deu um quartinho, algumas migalhas. E aí criaram aquela outra em que chamava de senhorita e fazia tudo o que ela queria. E a mimava como uma boneca. Enquanto eu, a única coisa que eu recebia eram broncas e castigos. E eu era sua filha. Patrício tenta interromper e diz que já falou que não quer mais escutar ela. Mas você pensa que a Malu para? Não, ela detona tudo e diz: o senhor me tratou muito mal, cortou as minhas asas quando eu quis me aproximar do senhor. Eu queria ganhar sua atenção, o seu carinho, e o senhor, cada vez que eu quis me aproximar, o senhor fechou as portas do seu coração. E o senhor fechou as portas do seu coração, mesmo que eu estivesse batendo nelas. E eu era sua filha. O Patrício diz que tinha motivos para isso e já que ela tem boa memória para lembrar disso, ela também tem para lembrar das outras coisas também. A Malu pergunta o quê? Se é sobre o roubo do colar que foi tudo armado pela Estefânia ou do tapa que ele deu na cara dela e que, além de tudo, ainda lhe chamou de ladra. Ou do momento em que jogou ela na rua como um animal raivoso. Eu era sua filha. O Patrício pergunta se ela precisa ficar jogando tudo isso na cara dele. A Malu responde: essa vez, essa será a única vez em que vai ouvir isso, pois fique sabendo que se o senhor tem vergonha de ter o seu sangue correndo nas minhas veias, mais vergonha tenho eu de carregá-lo. Se eu pudesse, eu arrancava para não sobrar nenhuma gota mais dele. O Patrício ameaça e manda ela sair, porque senão... A Malu responde: olhe, não se preocupe porque o senhor não vai ter que mandar ninguém me levar. Eu vou com minhas próprias pernas e saiba que nunca mais vai voltar a me ver. E o senhor pode ficar com o seu dinheiro, com o seu nome, seu juiz Velarde, porque para mim isso não faz falta nenhum dos dois. E em seguida a Malu vai embora. E já o Miguel está na sala pensando um pouco e o Omar chega e diz oi e bate no seu braço. O Miguel churuminga quando o Omar bate no seu braço e o Omar, preocupado, pergunta o que foi isso, o que foi que aconteceu. O Miguel responde que foi um acidente um pouco complicado, mas que não tem importância. O Omar pergunta como foi e quem causou isso. O Miguel responde que foi a Branca e o Omar pergunta como foi que isso aconteceu. O Miguel responde que ela teve uma crise durante o julgamento e que pegou a arma de um dos guardas e quando ele se aproximou para tentar tomar, ela simplesmente disparou a bala e atingiu nele. O Omar diz que imagina que isso deve ter agravado a situação dela ainda mais. O Miguel diz que não e que pelo contrário, porque o júri se convenceu que ela não era responsável pelos seus atos e pediram que retornasse à sessão justamente para aproveitar o impacto que aconteceu ali e que isso deu a eles muitos bons resultados. O Omar diz que é muito bom ouvir isso e o Miguel diz que foi exatamente assim que aconteceu e é tanto que o juiz absolveu ela de tudo. O Omar fala que isso foi bom para ele o que aconteceu e pergunta aonde que ela está. O Miguel responde que ela está ali. O Omar, confuso, pergunta: aonde? Na sua casa? O Miguel diz que sim, ali na casa dele e que a Branca ficou sob os cuidados dele e que logo logo eles vão se conhecer. A Ofélia tira onda de doido e diz que está igual e agradece pela preocupação dele. Depois ela fala que na madrugada ela se levantou para abrir a janela e que sentiu que precisava de ar e que achava que iria desmaiar. Depois ela sentiu uma grande pressão em seu peito.
O Miguel diz que ela não deve deixar passar mais tempo e que ela tem que ir no médico. Mas ela é mala demais, ela não quer ir no médico porque ela sabe muito bem que não está doente. Porém, ela dá um tapinha no Miguel e diz que vai no médico sim naquele mesmo dia. E quando ela voltar, ela termina de arrumar as coisas dela para ir embora. Logo em seguida, ela pergunta ao Miguel se ela pode pedir a Balbina que ajude ela. O Miguel diz que é claro que sim, e vai saindo. Só que ele volta e diz que se ela precisar de 2 ou 3 dias a mais para poder sair da casa dele, não tem problemas. A Malu chega em casa toda arrasada e vai logo pegando em seu filhinho, e a Candinha fica preocupada em ver que a Malu está abalada e chama ela de filhinha, de minha rainha, e pergunta o que foi que aconteceu. A Malu então revela que é tudo verdade, que os Velarde são seus pais.